Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com mais uma lição da EBD, hoje com a nossa lição número 11, com o tema Sendo Cautelosos nas Opressões. E é justamente o que a gente vai falar no tema de hoje, e eu já vou começar, tá? Não esquece, deixa a sua curtida, comenta, compartilha, tá? E aí o nosso textuário é: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Verdade prática. Quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. E então a gente vai ler a nossa leitura bíblica que está em Mateus 7, de 1 a 6. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás de tirar o argueiro no olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. É uma palavra muito forte essa que o Senhor Jesus ele coloca aí no Evangelho de Mateus, né? Mas é algo que a gente precisa fazer uma reflexão, porque a nossa tendência realmente pense num quebra-cabeça, né? Às vezes você tem só aquele pedacinho, aquela partezinha pequena, mas a depender da parte que você tem na mão, você já faz, né? Já pinta todo o quadro. E aí, na verdade, a gente precisa ter todas as partes, né? A totalidade, para que a gente possa ter uma visão daquilo que é a realidade. Mas a nossa tentação é justamente a oposta. Por isso que o Senhor disse, né? Inclusive, antes de qualquer coisa, para você abrir a boca, você precisa dar uma olhadinha para você, né? Será que eu não estou sendo demasiado rude com aquela pessoa, né? Injusta com aquela pessoa? Porque às vezes eu faço muito pior, mas eu não me dou conta, né? Porque é muito mais fácil você apontar para o outro, né? Você vê o defeito do outro. Então é nesse sentido que a gente precisa parar e pensar. E aí eu tenho algumas perguntas aqui que você pode fazer aí na sua classe, tá? E para você, né, que não é professor, mas está acompanhando, é algo que você também pode se responder na sua intimidade aí com o Senhor. E as perguntas são as seguintes: você já foi tentado a julgar? Você já se sentiu julgado? Veja que diferença, né? Porque você já foi tentado a julgar e você já foi julgado, né? Então a gente percebe aí, quando nós somos julgados por alguém, como que essa pessoa teve a coragem de me julgar dessa forma. A gente questiona, a gente fica bravo, né? A gente reclama, a gente se entristece, mas é fácil julgar o outro. Se sim, você achou justo, tem a ver com essas colocações minhas, né? Por que é fácil julgar os outros? E por que não obedecemos o que Jesus nos ensina sobre julgar? Então são essas perguntinhas que eu deixo aí. A nossa palavra-chave para essa lição é cautela. Então, muita calma nessa hora, né? Nada de precipitação. Vamos, olha, estar diante do Senhor em oração para que Ele nos ajude as decisões, as falas, né? Aquilo que a gente tem que fazer ou pensa que tem que fazer. Então, o nosso primeiro tópico, tá? Com seus subtópicos não devemos julgar o outro. Primeiro, aprendendo a se relacionar com os outros, ninguém deve ser julgado? É uma pergunta. O julgamento defendido por Jesus, ou seja, há um julgamento, mas há o que Jesus defende. Bem, antes de eu começar, eu quero contar para vocês uma pequena ilustração que inclusive está aqui no canal, que se chama As Duas Maçãs, para você ver como é fácil julgar, né? E aí é uma criança que está com o seu pai e ele tem duas maçãs. Então, quando o pai pede uma maçã para ele, e veja que ele tem duas,
Então, o que ele faz? Ele rapidamente coloca uma maçã na boca, morde, o pai pensa que ele vai dar a outra. Mas ele também pega a outra maçã e morde. Ou seja, ele mordeu as duas maçãs. Nesse momento, o pai fica muito triste. Por quê? Porque ele rapidamente julgou a atitude daquela criança, pensando: eu pedi para o meu filho uma maçã, ele tinha duas, mas ele mordeu a primeira e mordeu a segunda também. E então ele questiona o filho. E ele pergunta por que ele havia feito isso, né? E a resposta da criança vai chocar você. Ele disse: papai, quando você me pediu uma maçã, eu mordi a primeira e também a segunda porque eu queria provar qual era mais gostosa para te dar. E aí ele pega e entrega uma maçã para o pai. Veja como é complicada essa questão, né? Do julgamento, de sermos rápidos. Por isso, gente, cautela. É o que a nossa revista diz, né? A nossa lição. Para esse primeiro subtópico, eu escolhi aqui, né? Um trechinho da lição que é da revista, que diz que a igreja é o corpo de Cristo, formada por santos, porém humanos, imperfeitos e com dificuldade nos relacionamentos. Por isso estejamos sujeitos a enfrentar contendas e disputas. Sejam éticos e misericordiosos. E aí, Lucas 6,36. Bem, nós já sabemos que nós temos que viver em sociedade, não é? E a própria sociedade, o meio em que nós vivemos, ele nos ensina, ele nos mostra como normalmente as pessoas convivem, né? E a gente sempre ouve falar, e nós sabemos disso, que nós somos seres sociáveis, não tem como você viver sozinho. Se nós vivemos ou se ficamos sozinhos um momento, nós ficamos assim, né? Desesperados, né? Nós sofremos porque nós precisamos uns dos outros. Inclusive tem uma dinâmica aqui, eu preciso de você, que vou deixar aqui para você, se você quiser dar uma olhadinha, tá? Confere aí. Então, isso é importante, que a gente tenha esse convívio. A palavra de Deus diz quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. E a palavra de Deus, nós já sabemos que é um código de ética. Como assim? Porque a palavra de Deus, ela nos ensina como devemos nos relacionar uns com os outros, né? E isso já começou, olha, há muito tempo, né? Quando a gente então tem aí os mandamentos, mas veja que mesmo assim, as pessoas que não têm uma intimidade, um caminhar com Deus, têm dificuldade em se relacionar uns com os outros. Inclusive o próprio apóstolo Paulo, né? Na sua palavra, nas suas cartas, ele está sempre ensinando como devemos nos comportar, como devemos tratar uns aos outros. Então veja como o ser humano é complicado, né, pessoal? Como a gente precisa de Deus, de intimidade com o Senhor para segurar, para frear esse desejo que nós temos, né, de nos colocar superiores uns aos outros, de estar sempre apontando a falha do outro, criticando, se comparando e sempre, claro, né, se comparando no sentido de que o outro é inferior a você, né? Você é tão melhor, no caso, né? Eu sou melhor, eu faço isso melhor. Ou seja, não é isso que o Senhor nos ensina. Pelo contrário, né? O Senhor nos ensina que nós devemos ter o outro como superior. Mas será que temos feito isso? Na verdade, estamos sempre, a qualquer atitude de um dos nossos irmãos ou de uma pessoa que a gente conhece, está lá esse pecado, o julgamento. Porque o julgamento é pecaminoso, né? Agora, claro que o Senhor nos ensina que existem julgamentos, e é isso que a gente vai aprender aqui nessa lição hoje, certo? Será que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento, parecer ou opinião? Se fosse assim, nosso Senhor contrariaria seu próprio ensino, porque ele nos alertou que devemos atentar para algumas pessoas que procedem como cães e porcos. Está lá em Mateus 7,6. Bem, em nenhum momento Jesus ele ensinou que nós não devêssemos julgar. A própria Bíblia, ela diz, né, que a gente precisa ter cuidado com os falsos profetas. E quando diz que nós devemos ter cuidado com os falsos profetas, isso já é um julgamento, né? A gente precisa, sim, julgar certas coisas, certas ações e atitudes que não estão de acordo com a palavra de Deus. Agora, o que Jesus ele coloca muito da questão de não julgar
é o julgar sem misericórdia, o julgar de uma forma ríspida, de uma forma dura, de uma forma injusta, de uma forma a se colocar superior ao outro, né? Então é nesse sentido. Inclusive, os reis, né, as pessoas que tinham, digamos que estavam numa posição de governância, né, de poder. O que acontecia? Essas pessoas eram aquelas que tinham aquele poder, que estavam naquela posição de julgar, mas não deveriam julgar de forma injusta, de forma inapropriada, de forma que realmente era reprovável, né? Reprovado aquele julgamento. Então, nesse sentido, sim, nós temos que ter essa visão de julgamento, mas sempre com aquele cuidado, né, daquele dito popular que diz quando você aponta um dedo para o outro, ou seja, você tem 3 apontando para você mesmo, né? Então, é um dito que tem muito a ver com a realidade. Quando Jesus ele diz aí, olha, você está querendo tirar o cisco do olho do seu irmão, mas você tem uma trave no seu. Você está em condições, você está à altura. Nesse sentido, a gente precisa parar e pensar, né? A gente precisa ser muito... Aí entra essa questão de você ter uma intimidade com Deus, porque se você é uma pessoa que caminha com o Senhor, você vai ter esse amor, você vai ter essa misericórdia, você vai estar caminhando nos passos do Senhor. Agora, qual o julgamento defendido pelo Senhor Jesus? Aqui eu destaquei, quando Jesus disse não julgueis, ele usou o verbo krinou, que no grego significa decidir, escolher, aprovar, estimar e preferir. Ensinar que não podemos julgar alguém tão somente baseado em nossas observações ou pela aparência pessoal. E nós sabemos que os fariseus, eles faziam isso. Por quê? Eles faziam isso de uma forma, como buscando justiça pessoal, de uma forma egoísta, de uma forma sem misericórdia, de uma forma realmente que diminuía o outro, né? Parece que eles tinham, e Jesus conseguia enxergar isso. Jesus, inclusive, foi o próprio objeto desse julgamento dos fariseus e dos escribas, né? Jesus passou por essa situação. E aí o que acontece? A missão de Jesus era buscar os pecadores. Por isso Jesus necessitava estar com os pecadores. Como ele iria desenvolver a sua missão aqui na terra? Mas os escribas e os fariseus justamente apontavam, né? Eram totalmente contrário, e Jesus não aprova isso, ele condena essa atitude nos fariseus, nos escribas e em mim quando ajo dessa forma, né? O Senhor, ele condena. Se você é uma pessoa que tem essa tendência, creia, não importa se você está numa igreja ou não, o que importa é obedecer ao que o Senhor ensina, ao que o Senhor diz. Eu não posso de forma maliciosa, de forma injusta, de forma a ter um certo egoísmo e prazer naquilo que eu estou apontando no outro. É isso que o Senhor Jesus não suporta e condena, e precisamos ou pedir perdão se já agimos, se agimos assim, se pensamos em agir dessa forma, né? Precisamos colocar-nos diante do Senhor e dizer, Senhor, que a tua mente, que o teu coração seja a minha mente, seja o meu coração, né? Que eu seja igual ao Senhor. Essa dinâmica que eu vou ensinar você hoje, ela trata de julgamento, de calúnia, né? De você ter uma impressão de uma pessoa, baseado nessa impressão, você acabar fofocando, falando dessa pessoa através do julgamento que você fez. Ou seja, é uma coisa que o Senhor Jesus condena, não é? A palavra de Deus lá em Mateus 7 condena expressamente qualquer uma dessas atitudes. E aí, para essa dinâmica, você vai precisar de balões, tá? Então, você entrega aí balões à sua turma, a cada um, depois que você, né, já falou a respeito desse tema. E então, pessoal, a partir do momento, né, que você já entregou o balão, você vai então pedir para que eles fiquem jogando esse balão para cima. Se você puder colocar algum tipo de música, né, faz com que eles estejam jogando aí esse balão, né, tocando ele. Por quê? Dentro desses balões,
vai ter algo que eles não podem saber a princípio do que se trata, tá? E aí, a partir do momento que você, né, depois de uns 30 segundos, coisa rápida, você já tocou no assunto e você vai perguntar para eles: pessoal, quando nós julgamos, quando nós falamos daquele julgamento que nós tivemos, o que pode, a partir daí, causar na vida dessa pessoa? Você tem como trazer de volta aquelas palavras negativas que você falou, baseado no seu julgamento? Você tem como trazer elas de volta? E aí, então, né, você pode deixar nesse momento eles responderem antes de estourar o balão. E aí, então, depois das respostas que eles já tiverem dado, eles vão estourar o balão. Eu não vou fazer isso aqui com o meu, tá? Mas, enfim, a partir do momento que eles estiverem estourados, o que vai acontecer é que você vai ter colocado dentro deste balão vários papeizinhos picados, tá? Ou então aqueles confetezinhos, papéis bem pequenininhos, porque vai espalhar pela sala toda. E aí, então, você vai explicar: pessoal, esses papeizinhos que estão aí no chão espalhados, se eu te pedir para você recolher eles com as suas mãos, vai demorar? Vai ser fácil? Você vai conseguir fazer esse trabalho? Eles vão dizer que não, com toda certeza. E então você vai dizer: é justamente isso que acontece quando nós julgamos uma pessoa. A partir desse julgamento, nós acabamos falando a respeito dele e espalhando essa ideia, esse pensamento. E aí o que ocorre? A gente acaba destruindo uma vida, destruindo uma reputação, agindo mal, agindo com pecado, porque além de eu simplesmente ter julgado a ação daquela pessoa que não foi verdadeira, eu acabei destruindo uma imagem, né? A imagem de uma pessoa que agora, se eu quiser recolher, se eu quiser colocar novamente inteira, eu não vou conseguir, porque é impossível, tá? É isso aí que você vai falar com a sua turma, tá bom? Bem, pessoal, então é isso que você vai fazer aí na sua classe, tá? Agora a gente vai para a nossa sinopse, que diz: no Sermão do Monte, Jesus deixa claro que não devemos julgar o outro. E aí a gente já sabe que é um estrago que nós fazemos na vida daquela pessoa. Não é que nós não devemos julgar. Jesus já nos ensinou como julgar, não é? A gente não pode julgar precipitadamente, julgar de forma egoística, sem misericórdia, sem amor, com egoísmo, por justiça própria, né? Querendo nos exaltar, colocar-nos num lugar de superioridade em relação àquela pessoa. Então, é isso, pessoal. A gente agora vai para a nosso segundo tópico. Esse nosso segundo tópico tem o seguinte tema: devemos primeiramente olhar para nós mesmos. E os subtópicos: cuidado com o juízo exagerado sobre os outros, a inconsistência dos que possuem espírito de crítica e, por último, o que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros. Para esse segundo tópico, eu destaquei da lição que Paulo nos aconselha sempre a examinarmos a nós mesmos, para sabermos se estamos de fato vivendo a verdadeira fé. E aí lá em 2 Coríntios, a gente vai ler no capítulo 13, no versículo 5, que Paulo diz assim: examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Ou seja, é muito fácil a gente examinar os outros, né? Às vezes nós colocamos até uma lupa para poder enxergar, né, potencializar aquilo que a gente imagina que a gente está enxergando, vendo. E Paulo, ele diz muito claramente, né? A gente precisa examinar a nós mesmos. E também lá no 1 Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E basicamente, né, no período da ceia, no momento em que a gente vai participar da ceia, os pastores normalmente leem essa passagem bíblica, né, antes de você tomar a ceia. Examine-se a si mesmo. Ou seja, não tem como a gente esquecer, né, que a gente não pode ficar examinando o outro. Eu tenho que examinar a mim, não ao outro.
Por mais que seja fácil, né? A gente vai estar em pecado quando fazemos isso sem amor, sem misericórdia. Então, para a gente ter aí simplesmente uma visão rápida de que trata, né, esse primeiro subtópico, que diz cuidado com o juízo exagerado em relação aos outros, a gente vê uma própria ilustração na palavra do Senhor. Lá em 2 Samuel 12, quando o profeta Natan, ele vai até Davi e conta uma ilustração dizendo sobre dois homens, um pobre e um rico, e falando, né, que o rico tinha muito gado, ou seja, tinha aí uma boa criação, né, ele era rico, mas o outro só tinha uma cordeirinha, né, ele era pobre e vivia a sua vida ali, mas esse homem rico, ele matou o único animalzinho que aquele homem pobre tinha. O que ele deveria, né? O que ele mereceria? E, claro, Davi rapidamente tomou a posição, julgando a história, que, claro, o homem rico deveria morrer. Só que mal sabia ele, a partir, né, dos fatos que ainda não estavam totalmente claros, né, que estava oculto a ele até aquele momento em que o profeta Natan estava contando a história, e você pode dar uma conferida aí em 2 Samuel 12, que justamente o homem rico era ele, a história era em relação à vida dele, né, porque nós sabemos que ele cobiçou a mulher que não era dele, não era para ele, e matou o seu marido, que era, inclusive, trabalhava para ele. Ou seja, aí a gente vê, né, esse julgamento exagerado quando ele percebeu que se tratava da sua própria pessoa. Então, muitas vezes a gente é rápido em julgar, mas não percebe que fomos ou que somos nós quem estamos naquela situação, que na verdade éramos nós que devíamos sofrer com aquele julgamento, né? Conforme a gente viu aí nessa história. Nessa segunda questão aqui, que é a inconsistência dos que possuem espírito de crítica, eu retirei do texto que para os críticos que não conseguem ver as manchas corrosivas em suas vidas, Jesus disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela, né? No caso da história aí da mulher adúltera. Então a gente é muito fácil em querer atirar pedra no outro, sem primeiro olhar para a nossa própria vida. E aqui no caso a gente já sabe que a finalização dessa história foi que cada um em silêncio largou a sua pedra e saiu, porque ali se reconheciam sim como tendo pecado, como sendo pecadores. E não quer dizer que Jesus não a condenasse, né? Jesus simplesmente sabia que ela tinha errado, né? O Senhor Jesus sabia, Jesus conhecia a história, mas ele também, da mesma forma que os outros saíram, ele, com muito amor e misericórdia, que poderia condenar aquela mulher, o único que poderia, não o fez. Mas eu me coloco sempre na posição de condenar o outro, de criticar o outro, de falar mal do outro. Então é nesse sentido que a gente precisa largar a nossa pedra. Agora, não quer dizer que, como eu já falei aqui, né, que o próprio Paulo, o próprio João, eles usaram de julgamentos em algumas questões. E a gente vai ver isso na palavra do Senhor no livro de Tito. Paulo escreveu lá em Tito 3,10, que diz assim, olha: ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. E também lá em 2 João a gente lê: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Veja que aqui são dois exemplos, né, de pessoas que estão falando a respeito de homens facciosos, de homens que não têm a doutrina, de homens que não conhecem a palavra do Senhor. Agora, para a gente ter uma posição dessa, como esses homens tiveram, é por isso que é importante o estudo da palavra, examinar a palavra do Senhor, constatar aquilo que é dito, está na palavra, confirma, confere aquilo que essas pessoas que vêm até mim, que ensinam, estão falando, estão ensinando, estão agindo, tem a ver com a palavra de Deus, entende? Por quê? Porque quando eles falaram, eles não falaram baseado na sua justiça pessoal, como faziam os escribas e os fariseus. Eles não falaram sem base. Eles não falaram
querendo diminuir essas pessoas. Eles sabiam do que eles estavam falando. E eles sabiam que seria prejudicial a qualquer um que se unisse a essas pessoas, que eram pessoas hereges, né? Pessoas que estavam levando eles ao caminho que não era o do Senhor Jesus. E a gente sabe que hoje são muitas doutrinas. Já havia naquela época. E hoje são doutrinas que a gente fica assim, sabe? De cabelo em pé, né? Cabelo arrepiado, porque são verdadeiros absurdos. Então a gente precisa sim examinar as escrituras, como disse Jesus, né? Quando a gente não examina, a gente acaba errando e a gente erra feio por isso. Então, gente, vamos estudar a palavra. Eu também tirei aqui, olha, que para não julgarmos os outros de modo precipitado, basta que atentemos para as palavras de Cristo em Mateus 7, de 3 a 5. Se a colocarmos em prática, não julgaremos os outros precipitadamente. Então, essa é a nossa resposta para não julgar precipitadamente, sempre baseados na palavra do Senhor. Ainda nesse texto, eu destaquei aqui, da revista, né, na lição, 3 pontos que eu achei super interessante para a gente não esquecer. Que o primeiro nós precisamos ter consciência das nossas falhas, das nossas imperfeições. Saber que o amor, ele não trata inconveniente, ele não trata o outro mal, ele não tem inveja, ciúme do outro, ele não vai julgar o outro precipitadamente. A segunda questão é que devemos nos relacionar uns com os outros, como Jesus nos ensinou, né? Com amor, vendo o outro de uma forma elevada. Inclusive, Jesus disse que é assim que o mundo nos conheceria, que nós somos de Jesus. Jesus nos amou. A Bíblia diz que Deus, ele deu seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa foi uma atitude de amor, né? Ele deu, ele fez, ele pensou no outro com amor. O terceiro ponto aqui que eu destaquei é que nós precisamos lembrar que nós somos alcançados pela graça de Deus, o que significa que eu não mereço nada. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é pela graça do Senhor Jesus, né? Que a gente lê também lá em Efésios 2, 8 e 9. Não é pelas minhas, não é por aquilo que eu faço, não é pelas minhas obras, mas é tão somente pela fé no Senhor Jesus. É pela graça dele que me alcançou, que te alcançou. Se eu vivo pela graça, sem ter feito nada para merecer isso, por que eu tenho que cobrar do outro? Não é verdade? Então, pessoal, para essa próxima dinâmica, como que você vai trabalhar esses 3 subtópicos que nós já vimos aqui? Você vai fazer o seguinte, então, você vai ter aí, né, uma folha de papel e você vai mostrar para a sua turma, tá, o que eles veem. Eles, obviamente, vão ver, né, o pontinho. E aí, você vai fazer o seguinte, você então, agora vai mostrar uma segunda folha de papel para eles, agora não com um pontinho, mas com vários pontinhos, tá? E aí você vai perguntar para muito mais do que eu coloquei aqui, tá certo? E aí você vai perguntar para eles se eles ainda conseguem ver o erro, o defeito daquela pessoa. E aí você vai ler para eles o que tem em cada um desses pontinhos, que aí no caso aqui eu escrevi perdão, misericórdia, amor, graça, intimidade com Deus, Jesus. Você vai justamente colocar pontinhos e escrever. Agora, uma outra coisa que você pode fazer é, ao invés de você preencher essa segunda folha, você irá pedir para que eles digam coisas que fazem com que a gente tenha um olhar para o outro, não de julgamento, não de, sabe, rapidamente ver o defeito, né? Ver a falha, julgar baseado naquilo que a gente está vendo e que a gente não concorda, né? Que a gente tem que apontar o dedo. Então, fica, né? Ou você já vai ter as 2 folhas de papel, uma com um pontinho, vai fazer a pergunta, e a segunda com vários pontinhos e com vários tópicos, já como eu coloquei aqui, que você depois vai ler para os seus alunos e dizer para eles, né, o que faz com que a gente não tenha esse olhar tão rápido de julgamento injusto com o outro, tá certo? Bem, pessoal,
Então é isso. E aí a gente agora vai ler a nossa sinopse, que diz assim, olha: antes de emitir qualquer juízo de valor a respeito do próximo, devemos primeiramente olhar para nós mesmos, certo? E a gente agora vai para o nosso terceiro e último tópico. E ele diz assim: e se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Deus é severo? Como Deus nos julga? O exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. E aí eu tirei aqui: a bondade de Deus é revelada por intermédio da salvação em Jesus Cristo. No que tange a sua severidade, ela é empregada para com aqueles que pecam deliberadamente e não se arrependem dos seus pecados. Romanos 3:23. Bem, pessoal, precisamos considerar que Deus, ele é um Deus bondoso, mas Deus também é justo. A gente vê, por exemplo, né, o Davi, né? Davi, o rei Davi, era o homem segundo o coração de Deus. Mas veja que Davi pecou, e pecou diversas vezes. Mas o Senhor amava Davi, porque Davi considerava os seus erros, os seus pecados, se arrependia. Mas algo muito interessante é que as consequências dos erros de Davi permaneciam, né? Deus é um Deus justo, um Deus que ama, um Deus misericordioso, um Deus que busca o seu povo. Não é um Deus que deixa ir, é um Deus que ama, que deseja que esse homem caminhe com ele, mas que respeita, né, o desejo de cada um através do livre-arbítrio. Então veja o que o apóstolo Paulo ele diz aqui em Romanos 11, no verso 22, ele diz: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, tu também serás cortado. Essa é a justiça de Deus, né? Deus, ele exige de nós também que sejamos obedientes, que sejamos, que tenhamos um coração benigno, né? Que tenhamos, ou seja, que a gente caminhe nos seus próprios passos. E é isso que ele fala aqui, né? Considerai a bondade e a severidade. Severidade para os que caíram, para os que deixaram, para os que desobedeceram ao Senhor, para os que não querem nada, para os que são incrédulos. Agora, para você, aqueles que estão caminhando, aqueles que desejam fazer a vontade do Senhor, bondade. O Senhor se alegra, se agrada dessas pessoas, né? Então, é isso que a gente precisa ter em consideração, né? É preciso compreender que no relacionamento com as suas criaturas, Deus, ele age com retidão e justiça. Isaías 4, de 5 a 21. 2 Timóteo 4:8. O crente deve ser consciente de que Deus é justo, estabeleceu um governo moral no mundo e disponibilizou suas leis para serem praticadas. E muita gente, o que a gente percebe é que acha que Deus é aquele que está sempre passando a mão na cabeça, né? Ou Deus, ele não existe, é só um pensamento, uma ideia, ou ele é aquele que você erra, não tem que levar as consequências de nada, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, e não é assim que a palavra do Senhor ensina, como a gente acabou de ver agora em Romanos. Então, a gente tem que ter em mente que a severidade divina é para aqueles que não vivem segundo a sua palavra, que escondem os seus pecados, mas a sua bondade e cuidado alcançam aqueles que confessam e deixam seus pecados, procurando expressar a verdadeira justiça de Cristo, né? Conforme eu já falei. Então, pessoal, eu gostaria só de ler aqui com você, lá em Êxodo 34, no verso 7, que diz assim, olha, que o Senhor é aquele que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. Então veja, ele perdoa, ele está sempre em busca, ele está sempre querendo realmente a paz, a comunhão, a união, né? Ele quer sempre estar vivendo na vida do homem. E ele diz, né, ele perdoa sim, mas aí ele diz, olha, o culpado ele não terá como inocente. Então, quanto mais a gente puder reconhecer as nossas falhas, nos examinarmos, pedir ao Senhor, o Espírito Santo de Deus, que me examine, que me mostre onde eu estou errando, onde eu estou falhando, como eu estou desagradando ao Senhor, Ele vai mostrar. Porque o Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso guia, é o nosso professor, é aquele que nos ensina a agradar ao Senhor. Então, Ele vai nos apontar. E a Bíblia diz lá em 1 João 1,9,
Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É disso que se trata, né? E a mão do Senhor é com aqueles em bondade, em misericórdia, aqueles que reconhecem o Senhor em seus caminhos. E aí, pessoal, para encerrar, a gente vai fazer mais uma dinâmica que é a seguinte. Então, pessoal, para essa dinâmica, o que você vai precisar? Você vai precisar aí de 3 copos, tá? 3 copos descartáveis. E um deles, você vai fazer isso, olha. Tá? Você vai cortar. E agora, como é que você vai explicar para a sua turma a respeito dessa dinâmica? Veja, nós estamos falando sobre julgamento, né? Sobre não julgar, sobre... inclusive, veja, essa dinâmica, ela tem uma outra versão e está aqui no canal. Eu vou deixar também aqui para você, ou no final do vídeo, caso você queira ver, que o ensino é justamente... no livro de Samuel, quando Deus ele faz a eleição de Davi, né? Quando ele busca Davi, e Samuel ali ele tem a visão da aparência, e Deus ele vê o coração. Só que dessa vez a gente vai fazer baseado nesse nosso estudo. E aí o que que você vai dizer para a sua turma? E o que que você vai dizer? Que o homem sem Deus ele é assim, tá? Fragmentado, tá? Ele está machucado, ferido, com uma visão deturpada do mundo, uma visão deturpada da vida, daquilo que ensinaram a ele, de pessoas que não conhecem a Deus, até porque ele também não conhece o Senhor, ele não sabe o que o Senhor tem, né, para a vida dele, a abundância de bens, de paz, de esperança, de fé no Senhor. Ele não sabe, né, a própria questão da vida eterna. Ele só tem a visão aqui da terra. E aí, a partir dessa péssima visão, é que ele realmente, né, a depender, ele pode fazer péssimos julgamentos, porque ele já aprendeu assim. Mas vamos supor que esse mesmo homem conheceu a Deus. E aí a gente vai fazer isso, tá? Você vai fazer isso. E você vai dizer, então, que este homem, que agora é cristão, ele já se despojou do velho homem, tá? Ele se vestiu de Deus, mas se ele não tiver intimidade com o Senhor, ele ainda vai continuar dando mostras do velho homem. E de que maneira? Através da falta de misericórdia, da falta de amor, da falta de apreço pelo outro, de conviver com o outro, né? De saber ser bondoso para com o outro. Ele vai ter atitudes de religiosos, mas religiosos como os fariseus eram, os escribas, né? Que estavam julgando injustiça própria, egoística, de uma forma maliciosa, maldosa, vendo as falhas dos outros. E então ele precisa ter uma intimidade com Deus, com o Espírito Santo, deixar Deus tomar toda a sua vida por completo, para que aquele velho homem ele seja completamente apagado. E então só fique aí o homem, né, segundo a imagem de Deus, segundo o coração de Deus. Esse homem vai saber tratar o outro com amor, com misericórdia, vendo o outro como seu superior, como a Bíblia ensina, como o próprio Jesus, né? Lá em Filipenses a gente lê no capítulo 2, no verso 4, que diz assim: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. É assim que o Senhor Jesus, né, que Deus quer que sejamos. Se o próprio Deus foi obediente, ele se humilhou a si mesmo, tomando a forma de homem, então por que eu tenho que me achar superior ao outro, né? Melhor do que o outro? A gente tem que seguir os passos de Jesus. E é só com intimidade que seremos perfeitos aos olhos do Pai. Bem, professor, então é isso que você vai fazer aí com a sua turma, tá certo?
Bem, pessoal, então é isso. E aí agora a gente vai para a nossa sinopse, que diz assim: Deus julga os seus filhos com bondade e graça. O que seria de nós se o Todo-Poderoso nos julgasse segundo a sua severidade? Basicamente, estaríamos perdidos, né? Nós com certeza não teríamos a salvação que é pela graça e não pelas obras. E porque nós temos pela graça é que nós precisamos, pela graça, com amor e misericórdia, olhar para o outro. E a nossa conclusão é: não devemos tomar a posição de juiz contra ninguém, e muito menos julgar uma pessoa apenas por sua aparência exterior. Quando formos fazer alguma avaliação a respeito das atitudes de alguém, devemos fazê-lo de modo criterioso, sensato e lúcido, evitando toda forma de precipitação. Vamos treinar isso, né, pessoal? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha sido bênção e que você aproveite bastante aí as ideias e as dinâmicas e ilustrações também que eu deixei aqui nessa lição, tá? Não esquece, deixa a sua curtida, comenta, compartilha. E é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Bye, bye!